Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui aguardando nossa amiga Priscila para que ela entre e faça conosco o nosso evangelho de hoje. Então, quando a nossa amiga Ingrid, quando a Ingrid entrar, aí a gente dá início à prece. Por enquanto, só uma musiquinha. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio pode atrasar a fé. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão. Bom dia, Ingrid. Oi, bom Tudo bom? dia. Deixa eu pressionar aqui que meu celular resolveu se revoltar. Aí eu vou só desligar aqui o som que eu tô fazendo uma mentalização com a prece de Cáritas. Pronto, tá perfeito. Deixa eu terminar aqui. É só organizar o celular. Pronto? Pronto. Então, gostaria de dar bom dia a todos. Agradecer, né, pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui no dia de hoje. Agradecer a espiritualidade amiga que sempre orienta a todos nós, independente de sermos trabalhadores ou não. Agradecer também que nós estamos num momento em que podemos nos reunir, nos confraternizar utilizando as redes sociais. E agradecer principalmente que estamos em oração, né? Em conjunto, continuando o nosso trabalho. Bom dia a todos. Então, eu pediria primeiramente que todos nós já está no nosso horário, né? A espiritualidade já está conosco. Minha garrafinha de água já está aqui. Então, vamos dar início ao nosso evangelho com a nossa prece inicial, né? E aí, posteriormente, a gente vai fazer a leitura do evangelho, responder algumas perguntas, fazer uma discussão introdutória e fechar com a nossa prece de finalização, tá bom? Então, eu gostaria de, quem tiver se sentir confortável para fechar os olhos, mentalizar Deus, mentalizar qualquer figura que você considere uma figura representativa de amor, fé e caridade, né? Estamos todos juntos em oração pelo planeta, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos e também por aqueles que nos querem mal, porque hoje nós teremos uma conversa justamente sobre isso, sobre a relação entre o ódio e o perdão das ofensas. Então, agradecer a Deus a oportunidade de podermos conversar sobre esse tema, de podermos abrir os nossos corações para um benefício tão importante quanto é o perdão. E humildemente estamos aqui, né, solicitando a iluminação para as nossas vidas. Assim seja. Assim seja. Então, bom dia, Ingrid. Você poderia começar a leitura Eu vou do fazer. evangelho? Sim. O meu áudio tá bom? Para mim está ótimo. Certo. Eu vou começar aqui. Deixa eu botar. Eu vou começar fazendo a leitura sobre o ódio. Tu quer ler o outro seguinte sobre o perdão? Isso. Certo. Então tá. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, o ódio e o desprezo. O Cristo de quem desfez, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amo até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vos odiais como vos odeia, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem a mancha ofertada a Deus, sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos de perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos,
Não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é mais penosa a prova. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esquecei. Muito bem. E eu vou dar continuidade à leitura, lendo Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoá-los-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos e ao mesmo pensamento e vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teu irmão esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Casou, não é? Quando a gente abriu, eu e a Ingrid, a gente dessa vez optou por cada uma abrir uma parte do Evangelho no app, não é? Do Evangelho com busca aleatória. E a parte que uma pegou, casou com a parte que a outra pegou, porque a espiritualidade amiga sempre está assistindo a todos nós, espíritos desencarnados e encarnados, né? Todos nós somos assistidos por ela. Então, nós precisamos apenas nos conectarmos com essa assistência, né? Trabalharmos nosso padrão vibratório para que a gente consiga receber, né, a iluminação e a orientação que a espiritualidade nos passa. Bora lá, Ingrid. Certo. Eu vou começar essa parte do Evangelho me fazendo a pergunta: será se eu posso o ódio de alguém? E aí a gente vai lembrar dessa pergunta no final da nossa live, praticamente. Então, assim, esse é um dos evangelhos da parte do evangelho que eu mais acho desafiadora e ao mesmo tempo, assim, a mais bonita e a complicada de se lidar. Porque como é que a pessoa é capaz, né, de amar os vossos inimigos? E aí assim, é fácil a gente amar alguém que é da nossa família, é fácil a gente amar alguém que está no nosso convívio, que faz a gente feliz. É fácil a gente amar alguém que está ali o tempo todo ao nosso lado. Mas como é que eu vou amar alguém que às vezes é questão assim de energia também? Que a minha energia vibratória não bate da mesma maneira que ela. Uhum. E aí, assim, eu acho que a primeira parte tem a questão da inveja, tem a questão do rancor, tem a questão do egoísmo, essas coisas. Então, o que é que eu acredito? Para essa questão do ódio, tem assim, a partir do momento que tem um amadurecimento, eu acho que a gente deve ficar feliz, né? A primeira parte, ficar feliz com a. Eita, só tá travando. Não, tá não. Ficar feliz com a conquista dele, com a conquista do inimigo. E principalmente, Ingrid, como é que eu vou ficar feliz com alguém que já me fez mal, com alguém que foi ignorante comigo? Como é que eu vou ficar feliz desse jeito? Só que a gente é preciso vigiar os nossos atos. Porque às vezes a pessoa faz algo e aí a gente esquece que às vezes pode ter sido a gente mesmo, né? Que provocou aquela atitude da pessoa. Então é isso, a gente deve sempre orar e vigiar.
Então, pois é, essa questão em relação ao ódio, ao perdão das ofensas. Tem uma parte do evangelho que ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Por isso que eu falei as pessoas que nos querem mal. Aí ele fala, mas ele deixa claro, nós não estamos falando de ter para com as pessoas que nos querem mal o mesmo sentimento que nós temos para com Com aquelas pessoas familiares, cujo essas nosso coisas. coração vibra. E temos vários, Exatamente. oi Daniele, e temos várias questões envolvidas nesse processo. Primeiro, aceitar que nós somos seres falíveis. Aceitar que nós viemos a esse planeta para nos melhorar enquanto espíritos, para aperfeiçoar as nossas habilidades morais. Então, consequentemente, aqui nós vamos passar pelas experiências que nós planejamos ao estarmos no plano espiritual. Então, muitas vezes a gente se cobra, por exemplo, lembra que a gente discutiu, inclusive, da vez anterior, a questão de você ser cobrado de acordo com o seu nível de consciência. Então, todos nós Exatamente. estamos em níveis evolutivos não necessariamente iguais, pelo contrário, muito provavelmente bem diferentes. Tem Se nós sim. estamos nesse nível evolutivo diferente porque passamos por encarnações diferentes, por experiências diferentes, vai acontecer que nós temos percepções. Há 100 anos atrás, nós não aceitávamos as mesmas ideias que nós aceitamos hoje. Então, o primeiro passo na minha concepção sobre perdão e a relação entre o perdão e o ódio é você entender isso, que você não é obrigado a perdoar todo mundo de cara, você não é obrigado a entender o espiritismo de cara, você está aqui para aprender. Então, você tem que entender que o seu processo é de aprendizagem. Do mesmo jeito que é o seu processo de aprendizagem, também o aprendizagem do colega, do outro, da pessoa com a qual você se relaciona. Como nós não erramos de endereço, nós estamos no local em que a gente deveria nascer, com as pessoas com as quais a gente deveria conviver, com as experiências necessárias para esse aprendizado. E é muito comum que nós cruzemos com pessoas com as quais nós temos dívidas. E essas dívidas, elas são organizadas para serem quitadas de uma determinada forma. A espiritualidade também nos diz que as nossas dívidas, elas não são proporcionais as nossas quitações, elas não são proporcionais às nossas dívidas. Então, é como a parábola do credor e do devedor, né? Se você me pagar 1/10 do que você está me devendo, consequentemente, a sua consciência já vai ficar tranquila. Então, quando nós nos preparamos para virmos aqui, para quitarmos as nossas dívidas, nós passamos por experiências que não são experiências que vão nos cobrar exatamente o mesmo, vamos dizer, a quantidade de mal ou de coisas, né, que a gente precisa aprender, mas experiências que vão nos treinar em habilidades morais para que a gente aprenda sobre aquela habilidade moral. Então, Exatamente. perdoar envolve muito mais a nós mesmos do que a quem nos ofendeu. É uma questão de autoconhecimento, né? Principalmente. Porque às vezes a gente precisa se autoconhecer, saber os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. E assim, a questão também positiva. E é por isso que o mestre, ele sempre convida a gente a orar e vigiar. Porque a gente sempre precisa orar e vigiar o nosso pensamento. Porque, como eu disse, às vezes o problema não está no outro. Às vezes o problema está na gente, que agiu com ignorância, que viu com maldade o comentário do outro. E às vezes a gente precisa sempre estar com esse pensamento, orai e vigiai sempre. E outra questão também é que a gente deve lembrar que Deus, Deus não se omite da justiça. E ele mesmo, ele entende a importância da punição, né? Não, pois é. Engraçado, assim, nós queremos tudo no nosso tempo, né? Nós queremos tudo no nosso tempo. E a gente não consegue entender que quando estávamos no campo espiritual, no plano espiritual, era tudo muito mais fácil de organizar, era tudo mais fácil de planejar. Porque lá nós não estávamos presos na lembrança da carne, né? Do corpo, da matéria, que nos confunde os sentidos. E já é por si só uma experiência obrigatória para que a gente aprenda e evolua no que a gente está planejando. Então, quando a gente planejou, a gente pensou que fosse dar conta. E a espiritualidade amiga está conosco para fazer isso. Ela está conosco para nos auxiliar nessa caminhada.
Porém, quando nós passamos a acreditar que não daremos conta, ou passamos a acreditar que aquilo não é justo para a nossa experiência, ou passamos a nos revoltar com Deus, ou com as figuras que nós caracterizamos como figuras de auxílio, isso passa a nos colocar num estado vibracional semelhante ao estado vibracional daquelas pessoas que nos querem. E aí a gente passa a receber esse pensamento de volta. Então, uma das coisas que é importante, por isso que eu falo que o perdão ele fala mais sobre nós do que sobre o outro. Porque tem uma parte do evangelho que eu gosto muito, que é atualmente minha parte favorita, né? Que fala que nós devemos fazer todo o bem que for possível, na hora que estiver ao nosso alcance, e pararmos com esse comportamento de achar que é porque Deus quer. Fulano está passando por isso porque Deus quer e eu não vou me meter. Ou ele está passando por isso porque é uma escolha dele e ele deve passar por isso. Não. Nós estamos aqui e nós não sabemos exatamente o que foi que nós planejamos. E não sabemos se Deus nos colocou na vida dessa pessoa para que nós pudermos justamente auxiliar essa pessoa a diminuir o peso da tarefa que ela está executando. Então, nós somos, a consciência que nós temos da responsabilidade dos nossos atos faz com que nos traz essa responsabilidade de fazer todo o bem possível para o outro. Se o outro nos castiga, se o outro faz alguma coisa ruim, se o outro é ingrato, é uma responsabilidade dele, não é nossa. A nossa responsabilidade é com a nossa evolução. E isso é muito importante. Uma vez, sempre cai para mim uma coisa engraçada, que a leitura do evangelho que a gente faz, a abertura da leitura do evangelho, é comum a gente mentalizar, meu Deus, mas isso caberia para fulano de tal. Aí, uma vez... Às vezes até para nós mesmos, né? Não, pois é. Aí veio para mim uma leitura que dizia isso, ó. A leitura do evangelho é para você, não é para o outro. O que você abriu tem a ver com a sua experiência. Ao seu redor, tem várias entidades, vários espíritos espíritos iluminados e espíritos em evolução que vão se beneficiar da leitura pela relação energética, né? E também pela própria organização da Pleiade. Mas a leitura é para você. Então a gente tem a mania de sempre ver o defeito do outro. A gente tem sempre a mania de culpar o outro. Eu sou assim porque o fulano de tal é assim, porque a fulana de tal é assim. Não. Você é assim porque você é um espírito em evolução. Você é A gente sempre tem a mania de culpar o outro, sempre achar o defeito do outro, sempre achar que o outro tá errado. E às vezes a gente esquece de olhar pra gente. E aí, a partir do momento que a gente olhar pra gente e reconhecer o nosso erro e entrar nesse processo de evolução, aí sim a gente vai entender, né, que ou pelo menos aceitar. perdoar é um ato de amor também, né? Com certeza. E amor com nós mesmos. Porque quando a gente perdoa, a gente está se libertando do peso, né? E outra, a Van me disse uma coisa uma vez muito importante, que eu falei para ela, eu falei assim, que eu ainda não tinha um nível evolutivo, né, de perdoar determinados comportamentos. Aí ela falou assim, mas você ter consciência disso já é um primeiro passo. Você ter consciência que é importante, que em algum momento você deve... Oi, que legal, Magda. Que em algum momento você deve entender que isso vai acontecer. Existe uma frase que uma amiga minha fala que é muito... eu sempre levei isso para minha vida. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pelo ódio. Quando eu pela dor. quando eu entendi isso, eu percebi que eu não queria mais ir pela dor. Né? Então, assim, eu percebi que o caminho da dor é um caminho muito pesado, muito difícil. E eu comecei a aceitar a minha própria dor, né? A minha própria dificuldade. E diminuir a culpa. A culpa ela é um peso muito forte na vida da gente. Então, o primeiro trabalho, enquanto espíritos em evolução, é tentar trabalhar essa culpa, é se aceitar. Não, nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos aqui para o processo de evolução, nós estamos aqui
para poder aprender as experiências. Nós vamos, se você precisa ser uma pessoa mais paciente, você vai receber situações que testem a tua paciência para você aprender. Se você precisa ser uma pessoa mais tolerante, você vai passar por experiências que vão te treinar a tolerância, que vão te exigir essa tolerância. Então, como é que a gente quer aprender se a gente não passar pelas experiências de aprendizagem? Né? Então, assim, a questão da relação entre o ódio que você sente, que é absolutamente natural, né? Uma vez que nós estamos nessa terra, porque nós não somos 100% iluminados, então é óbvio que nós vamos ter esses padrões. Só que a gente precisa, primeiro, entender isso, aceitar que somos nós, sim, imperfeitos, não é o outro que é imperfeito. O outro tem a caminhada dele. Se eu puder ajudar, maravilha, mas não atrapalha, não prejudica, não se omite. Tudo que a gente puder fazer de bom, de produtivo, de indulgente, como diz a passagem do Evangelho, sede indulgente, sede caridoso, sede uma pessoa que vai espalhar a luz pelos caminhos. A ingratidão é um processo natural, mas nós também somos muito ingratos. Nós somos ingratos com com a própria espiritualidade, a partir do momento que a gente recebe tanto e doa tão pouco, né? A gente doa muito pouco do nosso tempo, a gente doa muito pouco do nosso amor, a gente doa muito pouco da nossa atenção, a gente doa muito pouco da nossa responsabilidade perante o mundo, perante aquilo que a gente recebeu. Então, assim, todas as vezes que a gente fala em perdão, a primeira coisa que eu penso é, nós nos perdoamos, né? Muitas Pois é, vezes. a partir do momento que a gente tiver esse autoconhecimento, essa autoaceitação, aí eu acredito que a gente vai estar preparado para perdoar. E também a gente tem que lembrar que não é perdoar assim, não é preciso sair amando, abraçando, essas coisas. Não, não é, gente, calma. É preciso você, assim, quando você for rezar, orar por essa pessoa, comemorar as conquistas dela, não sentir inveja, essas coisas, entendeu? Não sair amando, é sair aceitando, ficando alegre por ela. Não ficar chateado já é muito, Exatamente. não é? É aquela passagem que diz isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem por aqueles que vos perseguem. E aí sai com frequência também ação de graças por um benefício concedido a um inimigo. E aí a pessoa pensa, meu Deus, como eu posso não odiar essa pessoa? Como eu posso não querer o mal dessa pessoa? Simples, porque o seu compromisso é com você. Ah, mas essa pessoa fez um mal muito grande para mim. E o que isso te trouxe de aprendizagem? Que tipos de experiências você passou a reorganizar a partir disso? Como é que você trabalhou essa questão em relação aos outros? Inclusive, tem uma parte também que fala que o que dizer daquelas pessoas que, quando são magoadas, deixam de fazer o bem a alguém. Essas pessoas que passam a deixar de ajudar porque já foram machucadas ou já foram enganadas, elas não estão vivenciando a doutrina, elas não estão vivenciando o cristianismo. Porque nós estamos justamente falando que perdoar diz respeito primeiro a nós. A nós por quê? Porque nós estamos perdoando aquilo que existe de mal na gente. Alimentar o ódio por alguém é construir uma prisão para si mesmo. Nós não estamos dizendo de estar no mesmo padrão vibracional que uma pessoa que nos fez mal, ou seja, apoiar ou sentir por ela o carinho que sentimos pelo amigo, mas sabermos que ela já está na jornada dela. Ela já vai ter que colher o que ela está plantando. Pronto, e aí eu acho que a gente consegue sintetizar toda a nossa fala nesse princípio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O que nós estamos plantando? Né? O que Pois nós é. estamos...
E aqui no final do Evangelho, da parte do ódio, tem uma parte que chama muito a minha atenção, que fala assim: Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. E cada vez que a gente fica com esse sentimento de ódio, eu sinto assim que a gente carrega um peso muito grande e acaba tendo a mágoa, o rancor e vários outros sentimentos. Então, quanto mais a gente tiver o sentimento do perdão, a gente vai se sentir mais livre e leve, né? Com certeza, porque assim, o perdão ele tem etapas, né? Primeiro a gente entende que precisávamos passar por essa experiência, depois entendemos o que é que essa experiência tem a nos ensinar, depois entendemos o papel dessa pessoa, dessas pessoas na construção desse nosso processo evolutivo, e então entendemos que nós só podemos escolher o que plantamos. Nádia, mas eu plantei tudo de bom, eu sempre fui uma pessoa boa, que massa, que incrível. Continuemos plantando, continuemos nos aperfeiçoando. O que nós aprendemos com essa experiência? A sermos mais tolerantes, a sermos mais indulgentes, a amarmos mais, né? Também tem uma passagem que sai muito: amai muito para ser desamado. Então, assim, a gente diz que só vai amar se a pessoa te amar de volta. Só vou fazer isso. Não. Amai muito, porque o amor é o ato de abnegação. O amor é o ato de auxílio, caridade, é ter fé e acreditar que o seu plantio deve ser feito de acordo com o seu nível de consciência. É entender que o outro ainda não tem o nível de consciência que a gente tem, ou às vezes até a gente acha que nós somos os bambambãs, mas nós não somos, não é? Por quê? A cruz vem, quem quiser carregar sua cruz, venha e me acompanhe, né? Quem quiser perder a sua cruz, não tem como estar dentro do princípio do Evangelho, porque todos nós vamos nos responsabilizar por tudo aquilo que já aconteceu em vidas passadas e construir um plantio para uma colheita mais proveitosa e uma colheita mais dentro dos princípios do amor, fé e caridade. Eu queria recomendar para todos que estão assistindo essa live um texto que chama muito minha atenção quando eu fui estudar a parte do ódio, dessa parte do Evangelho. É um texto do Martin Luther King, que ele fala do amar os inimigos. E ele começa o sermão dele falando exatamente isso, que um dos maiores desafios que existem é a gente perdoar a pessoa que a gente está com esse ódio, que está com esse rancor. E que perdoar não é realmente um ato de fraqueza. Então, eu recomendo muito esse texto para depois, porque não tem como a gente explanar ele aqui por conta do tempo, né? Que é muito pouco. Então, fica recomendado dele. Uhum. Então, assim, já estamos encerrando, né, com o nosso tempo, já está na hora da gente fazer a folha. Passa tão rápido, e se a gente pudesse, a gente ficaria horas conversando sobre esse tema. Ingrid, eu vou fazer as minhas colocações finais, você faz, depois a gente faz a prece, pode ser? Então, assim, de orientação sobre esse tema, eu fico muito agradecida, muito mesmo a espiritualidade, a gente só tem recebido muitas bênçãos, que são os temas que a gente tem sido escolhidos para falar. Agradecer a todos por estarmos nesse momento unidos em oração, nesse feriado antecipado que eu descobri agora há pouco era feriado. E aí eu gostaria muito mesmo de que nós pensemos sobre a questão do auto-perdão, né? De trabalhar sempre essa questão da culpa, de se culpar menos e se responsabilizar mais. Qual é a diferença? Não se culpar é não entrar no estado vibracional de sofrimento. Se responsabilizar é ver o que é que eu posso modificar para melhorar, né, o meu comportamento, e a partir de melhorar o meu comportamento eu puder auxiliar. Às vezes a gente até modelo. A pessoa faz uma coisa muito ruim com a gente e a gente reage de uma forma indulgente, a gente funciona como modelo para ela perceber como é que deve ser o comportamento realmente. Né? Exatamente. E você falando assim, não era necessário falar isso, mas eu passei o evangelho todinho, lembrando muito assim da minha mãe, porque eu acredito que minha mãe sempre foi uma pessoa muito evoluída. E ela sempre foi uma pessoa que as pessoas faziam mal a ela, e ela sempre foi muito prática dar o perdão.
Então, eu queria deixar aqui que todos, assim, não saíssem abraçando, essas coisas sempre. Abraçar é ótimo, mas por enquanto é melhor. Quando a gente não pode. É, mas que perdoar ele é um ato de amor, não é um ato de fraqueza. E fica essa nossa mensagem. Eu queria de verdade agradecer por essa parte do Evangelho, porque eu sinto que eu também estava precisando muito de fazer essa leitura, de fazer esse estudo, e é isso. Obrigada, eu agradeço muito sempre a oportunidade de estar com você, minha companheira. Agradeço você aceitar todas as minhas loucuras. E se Deus quiser, nós permaneceremos muito nesse vínculo, né? Então, agradecer a todo mundo. Vamos fazer a nossa prece de finalização. Quem se sentir confortável de fechar os olhos, mentalizar amor, fé e caridade. Então, eu gostaria de agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, que está com todos nós em nossas casas, que acompanha a humanidade. Não existem pessoas que são mais ou menos beneficiadas por essas orientações. Todos nós recebemos essas orientações. Então, a gente tem que abrir o coração para receber as orientações que a espiritualidade amiga traz para a gente. Então, agradecer por mais esse aprendizado. Eu agradeço muito, porque hoje é um dia em que eu precisava muito, muito, muito falar sobre isso, ouvir sobre isso. E eu espero que todos os nossos lares estejam repletos de amor, de luz, de fé, de acreditar que o nosso plantio deve acontecer todos os dias baseado no processo de gratidão e baseado no processo de auto-renovação. Assim seja. Muito Assim obrigada. seja. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos Beijo. vocês. A gente tem que encerrar, porque é um acordo espiritual. Eles precisam sempre fazer outras orientações em outros grupos. Tá? Tchau para vocês. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Beijo.